Ó, vamos para a mesma região da Lana. O Márcio Rocha está com a gente para falar de reforma tributária. Ô Márcio, eu não sei originário de onde você é do Brasil. Você é de Brasília mesmo? Oi, pessoal. Sim, eu sou de Brasília, nascido e criado, inclusive, né? Nascido na Asa Norte, na Asa Sul e criado na Asa Norte. Ah, Mais brasileiro que eu, daqui da redação, impossível. então tá mais do que acostumado. Ô Márcio, está Exato. acompanhando todo o processo relacionado à reforma tributária e as perspectivas do que vem aí pela próxima semana. Teve uma possível declaração ou um possível entendimento entre Fernando Haddad e o presidente Lula a respeito de meta fiscal. Como é que está, pelo menos, a perspectiva do que vai acontecer nos próximos dias? Pois é, a expectativa mesmo é que a gente comece a tramitação na Câmara dos Deputados, né? Que a gente lembra que o texto original foi aprovado pela Câmara, né? Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, foi enviado para o Senado modificou bastante esse texto, e aí, para ele ser promulgado pelo Congresso Nacional, precisa novamente da análise da Câmara. E aí, a gente estava na expectativa de que esse texto fosse enviado para a Câmara, o que aconteceu nessa terça-feira. Então, agora a gente tem a tramitação iniciando, né, de volta na análise que deve ser feita pela Câmara nesse texto da reforma tributária. E aí, uma das mudanças, né, que são várias mudanças, mas um dos aspectos desse novo texto é que o Senado colocou pelo menos mais 9 novas exceções que não estavam previstas no texto original, e aí aumentou de 33 para 42 os produtos e serviços que podem ter aí redução de impostos. Entre essas alterações, a reforma tributária prevê, lembrando, né, a implementação da contribuição sobre bens e serviços no lugar dos atuais impostos federais, PIS e COFINS, e do imposto sobre bens e serviços como substituto dos atuais ICMS e ISS. E aí, juntos, eles formam o imposto de valor agregado, o tão famoso IVA. E no texto final, o relator da reforma, que foi o senador Eduardo Braga, aumentou essas opções de alíquota zero da CBS e do IBS. São várias coisas, né? Mas entre elas os itens da cesta básica, medicamentos adquiridos pelo poder público ou pelas santas casas, serviços prestados por instituições científicas, tecnológicas e de inovação sem fins lucrativos e também automóveis que foram comprados por pessoas com deficiência, com autismo ou motoristas de táxi. O Eduardo Braga, né, foi questionado sobre a questão de se isso poderia acarretar em aumento de impostos, negou, falou que essa preocupação é legítima, mas que isso não vai acontecer. A PEC também tem pelo menos 29 itens que podem ter uma redução em 60% dessa CBS, né, esse novo tributo que foi criado, e também do IBS, além de uma faixa de redução para profissionais liberais que devem começar a pagar aí pelo menos uma alíquota de 30%. E aí a gente conversou com alguns especialistas aqui de Brasília que falaram que exatamente por isso, por causa desse número amplo de exceções, a justiça tributária, que é um dos objetivos do governo com relação à reforma tributária, é bem provável que isso não aconteça, já que como tem muita gente, né, muitos itens que não vão ter redução de impostos ou não vão pagar impostos, isso acaba ficando mais difícil de acontecer. Lembrando que o texto precisa ser analisado pela Câmara antes de ser promulgado, e depois, né, depois que esse texto for aprovado pela Câmara e pelo Congresso, enfim, vai ser promulgado, mas o Congresso precisa aprovar novas leis complementares, justamente para definir normas como as alíquotas, as condições e os itens que devem ser beneficiados com essas reduções, e isso deve acontecer no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. Lembrando também que, se a reforma for aprovada, tem um período de transição do atual sistema tributário para o novo, que começa em 2026 e vai até 2033. Perfeito, Márcio. O Márcio, na semana que vem, a promessa do líder de dedicação total, a perspectiva é de que haja dedicação total mesmo, a partir de quando? Terça-feira, com todas as atenções voltadas para as votações? Exatamente, até porque, né, essa semana tem feriado, né, e a gente sabe como é que funciona aqui em Brasília. Então, a expectativa mesmo é que tudo comece a partir da semana que vem, mas aí vai depender também, né, se os deputados concordam com esse texto que foi enviado pelo Senado. A gente conversou com alguns durante a semana e tem gente que pretende fazer algumas mudanças. E aí a solução seria a promulgação dessa PEC de forma fatiada.
e aí, quer dizer, promulga o que está de acordo e aí continua analisando o que não está de acordo, né, que ainda precisa ser discutido. Mas a expectativa mesmo é que tudo isso se resolva, ou pelo menos comece a se resolver a partir da semana que vem. Perfeito. Valeu, Márcio. Obrigado. Bom trabalho aí para você. Valeu, Márcio. Valeu. Tchau, tchau.